Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Para darmos início ao programa de hoje, vamos ouvir a palavra do excelentíssimo senhor presidente da Casa Legislativa, vereador Wellington Moreira. No dia 29 de junho, 8 vereadores entraram com requerimento de criação de CPI para investigar o contrato da empresa de transporte Itapemirim, e foram eles, o vereador Maico Queiroz, Ângelo Gaguinho, Carlinhos do Kiko, Cristiano Guenin, Isaac Demani, Joelcio do Pote, Vanderleia e Priscila Pita. E no dia 6 de julho foi instaurado a CPI para investigar este contrato. E eles terão, os vereadores, até 120 dias para concluir esta investigação. E no dia 13 de julho foram formados os blocos, escolhidos os seus membros, que ficaram desta forma: DC, PL, PSC indicaram Maico Queiroz, PP, MDB e PRTB indicaram Vanderleia Bracidéria, e o DC, PL, PSC indicaram o vereador Ângelo Gaguinho. Patriota, PSL e PROS indicaram Kiko. Cidadania, PDT e PSDB indicaram Priscila. E, respeitando a proporcionalidade, por isso que o DC, PL e PSC indicaram o vereador Ângelo Gaguinho após a renúncia do Avante, PSB e Republicano. E também não quis participar dessa CPI, o PT, através da vereadora Maiara. E a CPI, eu quero deixar claro para a população que a CPI não é uma acusação, e sim uma investigação. Aqui nós não estamos vendo aí, investigando a honestidade do prefeito, e sim a maneira com que foi conduzido. E vamos acompanhar, e nós temos que dar, de alguma forma, uma resposta de tudo isso para a população. E agora no quadro Fique por Dentro, você irá aprender como um projeto de um vereador torna-se uma lei municipal. É importante você saber como o seu vereador trabalha, quais suas responsabilidades e o que faz para ajudar no desenvolvimento da cidade. O projeto de lei é um instrumento fundamental nessa atuação. A iniciativa do projeto de lei, decreto legislativo, resolução e indicação pode ser de qualquer vereador, da mesa diretora, comissão ou do executivo. As proposições não são originadas exclusivamente na Casa Legislativa, mas em regime de coparticipação entre os poderes legislativo e executivo. Após ser lida no expediente e publicada no Diário Oficial do Legislativo, passando a ser um processo formalizado e protocolado, a proposição é encaminhada à coordenação das comissões. Inicialmente, passa pelo setor de análise e pesquisa, onde é examinada para a verificação da existência ou não de matéria da mesma espécie que trate sobre tema análogo ou correlato. Ainda na análise e documentação, quando couber, à proposição são anexados documentos esclarecedores, informações complementares ou outras proposições que darão suporte ao processo de análise por parte das demais comissões, inclusive da Comissão de Constituição de Justiça e Redação Final. Em seguida, segue para o setor de tramitação, que procederá ao fluxo do processo entre as demais comissões. Cabe à CCJ a apreciação da matéria quanto ao seu aspecto constitucional, legal ou jurídico e a elaboração de parecer. A documentação é devolvida ao setor de tramitação, que encaminha às comissões técnicas pertinentes. Neste momento, analistas legislativos de cada comissão realizam estudos técnicos relacionados à sua área de especialização para embasar tecnicamente a emissão dos pareceres elaborados por relatores. Concluída a tramitação no âmbito das comissões, a proposição vai para o setor de plenário, para o trâmite daquela unidade, onde ocorre a apreciação e votação por parte dos vereadores. Após aprovado, o projeto segue para a sanção do chefe do Executivo Municipal, quando torna-se lei, podendo entrar em vigor imediatamente ou, a depender da necessidade, passar por regulamentação.
agora que você já viu como um projeto de um vereador torna-se uma lei municipal, nós vamos acompanhar o que aconteceu na 43ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa que ocorreu na última terça-feira, dia 13 de julho. Durante a sessão, o vereador Cascão do Povo, do Patriotas, fez a defesa do seu projeto de indicação legislativa, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que encaminhe à Casa Legislativa um projeto de lei que institua o programa Medicamento em Casa, aqui em Nova Friburgo. Essa indicação legislativa vem facilitar aquelas pessoas que têm dificuldades de chegar e se locomover, né? De chegar nos postos de saúde para buscar seus medicamentos. Então nós temos que fazer é facilitar para essas pessoas que podem receber na sua casa esses medicamentos, que é de suma importância, porque a maioria desses medicamentos são contínuos e aqueles pacientes não podem ficar sem esses medicamentos. E a gente também, nesse momento de pandemia, a gente não vai ter aglomeração, porque nós já temos aquele serviço de melhor em casa. Então, quando a pessoa já tem essa dificuldade em se locomover, ela vai receber na sua casa aquele medicamento que é de uso contínuo, que ela tem que usar. Então, essa indicação legislativa vem nesse sentido, facilitar para os usuários esses medicamentos. Então, aqui é a Casa do Povo, então tudo aquilo que for benéfico para a nossa população, nós vamos lutar sempre. Quem também fez a defesa de um projeto de indicação legislativa foi o vereador José Roberto Fuli, do PSC. Pediu para que o Poder Executivo crie um projeto de lei que isente pessoas diagnosticadas com câncer do pagamento de IPTU e de outras taxas cobradas pelo município. O projeto de indicação legislativa que ora trago, todos sabem que a gente tem uma batalha muito grande, né? Na área de saúde, principalmente nessa área da neoplasia maligna, mais conhecido como câncer. E fazendo várias pesquisas com a minha assessoria, a gente verificando a dificuldade que é quando um ser humano, ele, com a sua vida toda certinha, de repente ele se depara com o diagnóstico de um câncer. Seja uma senhora, seja um jovem, seja um... E aquela doença, e esses dias eu estava verificando alguns remédios que, muitas das vezes, e eu sempre que eu falo, às vezes, eu sempre gosto de citar a minha colega vereadora Vanderlei, que também passa... ligado diretamente a essa causa e também teve isso na família. Eu tive também com a minha irmã. Pouco tempo atrás faleceu uma pessoa, inclusive trabalha na Stan. Ela veio, inclusive, procurou a gente da campanha SOS Hospital do Câncer, porque o pai dela, apesar de tomar medicação que custou quase 15 mil reais, um vidrinho, tem um remédio que a gente, inclusive, há pouco tempo, a gente estava tentando doar, conseguimos fazer a doação, ele custava quase 20 mil reais. E teve que ser com ação judicial. E, de outro sim, o rapaz, o Reginaldo, meu amigo, ao qual veio perder a sua esposa, ele conseguiu através da empresa que ele trabalhava, tinha um plano de saúde, o plano cobriu aqueles medicamentos de quase 20 mil reais, quase 20 mil reais cada caixinha daquela, seu presidente, com poucos comprimidos. E a gente, analisando dessa forma, a gente falou, gente, a gente tem que arrumar uma forma de desonerar um pouco essas pessoas. Aí quando a gente foi pesquisar juridicamente, no âmbito federal, estadual, municipal, a gente viu que várias prefeituras, várias câmaras municipais do Brasil inteiro já tem essa isenção. Não só para o portador de neoplasia maligna de câncer, mas eu fui pesquisar, inclusive, a prefeitura de Iperó, que aqui nós estamos fazendo através de indicação legislativa. Mas a Câmara Municipal de Iperó fez através de lei, e o prefeito de lá sancionou essa lei, uma lei dessa... Aqui eu estou fazendo indicação para que o Executivo possa produzir a lei e enviar para cá, para que a gente possa conceder esse... Não é nenhum benefício, essa ajuda a essas pessoas que sofrem tanto, que de ano em ano ela vai ter que ser chamada, apresentar a documentação, todo o laudo médico de que ela está passando por aquela enfermidade e ela recebe a isenção do IPTU. Mas na área existem mais de 15 doenças a nível federal, inclusive não é só IPTU não, no âmbito federal já existe imposto de renda,
essas pessoas que têm várias, por exemplo, tem neoplasia maligna, câncer, espondiloartrose anquilosante, estado avançado de doença de Pazzi, ostéria deformante, tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, nefropatia grave, síndrome de deficiência imunológica adquirida, AIDS, contaminação por radiação com base em conclusão de medicina especializada, Alzheimer, fibrose cística, né? Então são várias doenças que hoje a nível federal, estadual e municipal, várias cidades já se adequaram para fazer conceder. Então existe todo um regulamento, não é qualquer pessoa que pode chegar, a pessoa tem que ter somente um imóvel, comprovar que realmente mora, ou então que ela paga aluguel naquele imóvel, e assim é concedido esse benefício. Aqui eu estou falando do IPTU, mas são muitos outros, que já é feito no Brasil inteiro. Ainda durante a 43ª sessão ordinária, o vereador Maicon Queiroz, também do PSC, subiu à tribuna para solicitar ao governo municipal que melhore o serviço de ambulâncias na cidade. Gostaria de lamentar um fato que aconteceu ontem, ali no Hospital Municipal Rosertan, com um rapaz ali de Campo do Coelho, filho de uma senhora chamada Mônica. Ele está operado já há um tempo e ele tem um problema na perna, depois de ter sido operado, né, por causa de um acidente e tal, e aí ele não consegue dobrar a perna ainda. Então ele precisa de uma ambulância para poder buscá-lo em casa, ali em Campo do Coelho, para levá-lo, às vezes em quando, no hospital, para fazer o exame dele. Ela ligou ali para a central da ambulância, 192, diversas vezes, e infelizmente não conseguiu o atendimento. A pessoa passa para lá, passa para cá, repassa a reclamação para ali, repassa a reclamação para aqui, repassa no telefone. No final das contas, ele teria que estar 1h da tarde no hospital, já era 12h20, ela me ligou desesperada, não conseguia resolver a situação, então o que ela fez? Ela até filmou e registrou o fato, colocou o filho dentro de um palio, né, uma forma humilhante, e levou para o hospital dessa forma. E ali ele foi atendido e depois levou no palio de volta para sua casa. Quero lamentar esse fato, nós entramos em contato com o Júnior, que é o responsável pelas ambulâncias. Ele disse que teve um problema, mas que quando fosse, já tinha combinado que quando fosse 12h20 ia buscar o rapaz. Tanto que ele até enviou a foto que a ambulância foi lá buscar o rapaz. Olha a bagunça. E olha a situação, foi lá buscar o rapaz, 12h20. Aí eu questionei, mas olha só, 12h20, a ambulância daria tempo de estar 1h no hospital, ainda até Campo do Coelho, né? Olha só. Não, dava tempo sim. Gente, pelo amor de Deus, a não ser que estiver correndo muito, né? Você sair do Hospital Municipal Rosertan, pegando o trânsito, e até o Campo do Coelho, né? Ela mora ainda num lugar mais distante. Para poder pegar o rapaz e voltar no hospital, não iria dar tempo de estar 1h. Então a gente lamenta esse fato. Pedimos ali que se resolvesse essa situação e vamos ficar em cima, porque são muitas as reclamações relacionadas ao 192, a perseguição a funcionários continua, a gente fica feliz que a reforma esteja acontecendo, após fiscalização e cobrança nossa, mas nós vamos continuar cobrando e fiscalizando essa situação da saúde, porque é lamentável. As reclamações que eu recebo relacionadas à ambulância são muito grandes, problemas no telefone, problemas de pessoa que não consegue ambulância, e a gente quer saber como é que vai ficar. Enquanto isso, a oficina de conselheiro continua interditada, não se tem nenhuma resposta da situação, e tem ambulância lá para consertar, que não foi consertada ainda. E fora as ambulâncias aí que tinham que ser emplacadas, não sei que rolo que está de seguro, até agora ninguém falou nada. Já a vereadora Maera Felício, do PT, falou sobre a aceleração da campanha de imunização contra a Covid. Hoje a minha fala não poderia ser outra, senão a aceleração da vacinação de Covid em Nova Friburgo. Ufa! Quanto tempo nós esperamos por esse momento, né? De ter um cenário que, de fato, consiga tranquilizar a nossa população. O triste de falar nessa tribuna, hoje, é que a gente esperava uma iniciativa dessa meses atrás. E que, por conta disso, nós perdemos muitas pessoas. É muito triste subir nessa tribuna hoje, não tendo um Jonas, que era um companheiro firme do partido, do meu lado.
para poder lutar junto. É muito triste pensar todas as pessoas que a gente perdeu por conta de uma linha que pode ser, sim, chamada de negacionista. Infelizmente. Lembrar, gente, lembrar, acho que vale para todos nós, né? Porque quem não, durante essa pandemia, descuidou em algum momento. Não acabou. A gente tem até que dia 10 de agosto, até as pessoas de 18 anos se imunizarem, né? E mais, né? Porque nós estamos vendo aí uma crescente de variantes absurda. Então, os cuidados têm que continuar sendo tomados. A gente tem que chegar nos espaços públicos, prefeitura, e encontrar álcool em gel. A gente tem que ver as pessoas com máscara no nariz. A máscara atrapalha todo mundo a falar, gente. Não é exclusivo de uma pessoa só. É de todos nós. Mas a gente precisa cuidar, né? Lembrar também, né, que a gente não pode contar com uma ampla imunização sem pensar na segunda dose. Porque se existe uma segunda dose, é para todo mundo tomar, né? Eu acho que amanhã a gente vai conseguir sanar algumas das dúvidas aqui, né, com a secretária. A gente vai poder falar um pouco sobre isso. Mas lembrar, né, que antes tarde do que nunca. Hoje nós podemos, de fato, comemorar sem alguns companheiros, mas pensando numa perspectiva de retorno, né, ao que a gente chama de normalidade. Gente, na última semana eu tive a oportunidade de me encontrar, né, na verdade, online, de forma remota, com o ex-deputado federal Jorge Bittar, para pensar o nosso município e pensar a região serrana. Estive com lideranças de Petrópolis e Teresópolis, pensando a nossa realidade enquanto Nova Friburgo, mas também o que a gente tem em comum com outros municípios, né? O que a gente consegue trazer de política pública para a cidade, o que a gente consegue pensar, de fato, né, em acessibilidade da cidade, né? A gente pensando em Nova Friburgo, a gente tem áreas muito distantes dos grandes centros, mas que foi muito produtivo, e eu espero, né, acredito que em breve trarei novidades muito otimistas para a nossa cidade. E é por isso que a gente ocupa esse lugar, e é por isso que a gente coloca o nome à disposição. Boa noite, muito obrigada. Por fim, o vereador Cascão do Povo voltou à tribuna para apresentar um requerimento de informação relativo à subprefeitura de Conselheiro. Paulino. Esse requerimento de informação visa saber do Executivo quantos funcionários tem na subprefeitura lá de Conselheiro. Porque a gente anda pelos bairros, a população questiona a gente, porque está faltando capina, está faltando várias situações nos bairros. Aí pergunta, vereador, eu já fui lá na subprefeitura, já pedi para eles virem aqui na nossa rua, fazer a limpeza da rua, a capina, fazer as coisas que precisam aqui no bairro, mas infelizmente eles não vêm. Aí queremos saber o motivo da demora, porque quando a população paga seus impostos, elas querem o serviço prestado e com uma excelente qualidade. Mas, infelizmente, não está acontecendo isso lá em Conselheiro. Então, será que é falta de funcionários? Será que falta material lá para os funcionários trabalharem, como máquina, caminhão? Então, isso tudo queremos saber nesse requerimento de informação. Porque a população sofre demais. E quando já chega lá, na localidade, para fazer o trabalho, daqui a pouquinho eles têm que voltar para refazer o trabalho, porque o mato já cresceu, tem que voltar a capinar tudo de novo. E quando capina, deixa em cima da calçada, tem que esperar um caminhão para ir lá, tirar. E quando demora, fica um negócio feio, aquela montoeira ali de entulho, até esperar conseguir o caminhão para ir lá fazer a limpeza. Então, esse requerimento vem nessa linha, querendo saber do Executivo qual é a situação realmente que a subprefeitura está precisando para prestar um excelente trabalho lá de qualidade para a nossa população. E agora vamos falar sobre os principais temas que foram abordados na 44ª sessão ordinária que aconteceu na última quinta-feira, dia 15 de julho, o último dia antes do recesso.
Logo no início da sessão, o presidente da Casa Legislativa, vereador Wellington Moreira, subiu à tribuna para defender seu requerimento de informação, que questiona o Executivo quanto ao descumprimento da Lei Municipal número 4.699, de 5 de agosto de 2019. Essa lei dispõe sobre as posturas, a organização e o compartilhamento de infraestruturas pelos agentes que exploram os serviços de energia elétrica e de telecomunicações aqui no município de Nova Friburgo. A gente sabe que a cidade de Nova Friburgo é uma cidade turística, é uma cidade ordeira, mas que infelizmente as concessionárias fazem o que querem aqui. A gente vê aí a FAO fazendo o que quer, todos nós vemos aí tudo de errado que é feito, tanto é que o prefeito está querendo colocar outra concessionária. A gente vê que tem aí a Águas de Nova Friburgo, que destrói a cidade, parece um tatu. E agora vem a Energisa, que toma conta, né, o solo, que aluga, né, para essas empresas de telecomunicações. E eu queria ver o prefeito brigar agora também. Ele brigou com a FAO, então aqui eu tenho um fato. Tem um fato aqui, ó. Que a empresa, né, inclusive eu quero deixar muito claro que isso aqui foram os empresários da Cianf, CDL, Sincomércio, que me procuraram para que de alguma forma a gente pudesse intervir. Então eu fiz, né, uma lei, a Lei 4.699, publicada em agosto de 2019. Ela dispõe sobre a organização dos postes e a retirada dos excessos, ou seja, desses fios que ficam aí em excesso. E seu texto prevê 365 dias para adequação e cumprimento, o que não aconteceu até hoje. Então o governo agora é o governo da moralidade, é um governo que está mostrando transparência, está brigando. O prefeito votou a favor desse meu projeto, o professor Pierre me ajudou, inclusive na época era 2.000 FII, ele pediu que era muito para passar para 300 FII. Então eles estão cientes, eu acho que vai ser fácil resolver esse problema. E após esse prazo, a multa diária era de 300 FII. E o prazo venceu, Jânio, no dia 5 de agosto de 2020. Nem o governo passado, nem o governo atual exigiram o cumprimento até agora. E a lei é constitucional, ou seja, é uma lei que não vai de encontro à Constituição Federal, não vai de encontro à lei federal. Simplesmente eu pedi para que fizesse o quê? Uma faxina, uma limpeza, que se limpasse os postes, ou seja, esses fios que ficam sobrando dos postes, é só vocês irem ali na Moisés Amélio, não precisa nem sair, andar aqui 200 metros que vocês vão ver. E esses, sem falar desses postes também arcaicos. Presidente, tá. Não vai, como eu falei, contra a lei geral das comunicações. Olha só, não vai contra a lei das telecomunicações, nem a lei federal, como eu tinha dito, das infraestruturas de telecomunicações. Então é uma coisa fácil de se resolver. Ela diz respeito ao ordenamento territorial. Ela regra um ambiente equilibrado, livre de poluição visual. Isso já tem jurisprudência no site e respaldo constitucional. Eu acho que o governo realmente vai se mover depois de tudo isso. Estou fazendo um requerimento de informação. E no próximo dia 5 de agosto agora, teremos 1 ano de descumprimento. Ou seja, já estou me antecipando para que o governo faça alguma coisa e não fique inerte. Não caia na inércia. E o total das multas hoje já estão acumulados já estão em 405 mil, quase 406 mil. Eu quero saber o porquê do Executivo não acionar a concessionária. Quero saber o porquê do Executivo não cobrar as multas devidas.
as concessionárias seguem fazendo o que querem, como querem. Eu quero que o prefeito seja firme, como ele foi com a FAOL. E aquele tem um fato. É só pegar e fazer funcionar a caneta. Eu vou cobrar, vou acionar a imprensa, pode ter certeza, vou acionar a CIANF, CDL, Sincomer, tem que cobrar. Tá aí, ó, IPTU. Vai chegar um projeto aqui para dar desconto. Estão cobrando de pessoas pobres. Por que não vai cobrar de uma empresa rica igual é a Energisa? Por que não? E do pobre cobra? Tem que cobrar. Tem que cobrar. Isso não pode continuar assim de maneira nenhuma. Nossos postos são um chamamento para um acidente grave. Muitos postos aí estão até quase que caindo. Então, se a resposta não for substancial, eu vou acionar o Ministério Público. Nós temos que acabar com esta poluição visual. Nós temos que acabar com essa covardia e com essa inércia que todo governo tem com as empresas. Isso tem que acabar. Eu espero que o governo, de alguma forma, se manifeste. Eu já tive um contato e não gostei da conversa do governo, não, hein? Eu estou vendo que vai fazer vista grossa. Mas não vai não, que eu vou insistir isso aqui até o final. Até o final. Vai ter que trabalhar, vai ter que correr atrás e vai ter que cobrar. Cobra do pobre, tem que cobrar do rico. Uma empresa milionária vai ter que cobrar. Deve 405 mil aos cofres públicos. E eu pedi para, inclusive, já começar a preparar um fundo. Olha só, eu estou chegando, fiz a lei, estou cobrando 405 mil, Cristiano Garim, para ir para o fundo. Olha que beleza. Será que o governo vai fazer vista grossa? Será? Não pode. Isso não pode. Pode ter certeza que eu vou até o final. Vou cobrar. Volto a falar, um primeiro contato e não tive resposta e achei meio estranha a conversa. Vai ter que cobrar sim. Vou fazer uma manifestação pesada. Porque quem me pediu foram grandes empresários da cidade, que a gente sabe, muitos deles têm muitos imóveis e a cidade, a poluição visual é brincadeira aqui. Se a gente chegar na Vila Amélia ali, ou em outros lugares aí, nossa senhora, é sobra de fio, coisa horrorosa. Postes caindo. Então, eu só espero que o prefeito e seus subordinados não façam vista grossa, porque eu vou cobrar. Não tem tempo não. Eu vou cobrar, e o direito é de todos. Após a aprovação do requerimento de informação do presidente Wellington Moreira, foi colocado em pauta o projeto de lei ordinária número 68 de 2021, de autoria do Executivo Municipal. O projeto institui o programa Concilia Nova Friburgo, que cria medidas para a regularização fiscal da população friburguense. E após mais de uma hora de leitura, o vereador Maxi Bill do Avante fez a defesa do projeto. Bem, eu quero, antes de defender o projeto enviado pelo Poder Executivo, fazer alguns agradecimentos. Primeiro, agradecimento ao nobre vereador Zezinho, que, numa atitude muito cordial, foi até o meu gabinete ontem à noite e perguntou se eu gostaria de fazer a defesa do projeto. Tendo em vista que na semana passada a gente apresentou o tema similar aqui na casa, então fico muito agradecido, vereador Zezinho, e minha admiração por Vossa Excelência só aumenta. Quero também parabenizar o presidente Wellington, e toda a equipe da Câmara de Vereadores, que se esforçaram demais para conseguir colocar esse projeto em pauta, as comissões também, que emitiram aí os pareceres de maneira super rápida. Fica aqui então o meu agradecimento, presidente, porque no momento que o senhor assumiu, o senhor falou que ia dar governabilidade e é dessa forma que a gente consegue dar governabilidade. Tá de parabéns. Na semana passada eu trouxe o tema da transação tributária, que é uma ferramenta próxima, parecida, eu até acho uma ferramenta mais atual, mais moderna, utilizada pelo governo federal e já por algumas cidades, no sentido da gente facilitar os munícipes, as empresas, de parcelarem seus débitos com a prefeitura, de tentar, de alguma forma, diante desse momento de pandemia, entrar em regularidade com o município. E assim que a gente teve a aprovação aqui, encaminhei o projeto ao prefeito Johnny Maico, e ele me comunicou que eles já estavam trabalhando nesse sentido, com esse projeto denominado Concilia Friburgo. O projeto já foi muito bem explicado através da leitura dos pareceres,
da leitura dos artigos, mas eu vou enfatizar alguns pontos, né? Primeiro, o que esse projeto visa? Né? Ele visa exatamente isso, possibilitar aos munícipes, possibilitar às empresas que elas possam, de uma maneira facilitada, tendo em vista todos os problemas que nós enfrentamos na pandemia, diminuição da arrecadação das empresas, as pessoas perderam poder aquisitivo, então o município precisava dar alguma condição. Então esse projeto Concilia Friburgo, tive a oportunidade de ler até de maneira precoce e realmente atende boa parte desses requisitos. E quando a gente trouxe o tema, aí essa é a importância. Naquele dia, na semana passada, eu falei sobre isso, da gente ter esse debate dentro da Câmara de Vereadores. E aqui, em diversos gabinetes, nos corredores, a gente começou a discutir esse tema. E quando chega o tema à casa, a gente tem a possibilidade de apresentar uma emenda muito significativa, né? Como já viu o debate, a gente já estava preparado para conversar e para apresentar a emenda. Então, a emenda apresentada, que foi lida aqui, extremamente importante, porque, a princípio, né, só teria 2 meses para as pessoas fazerem a adesão, então a gente está ampliando para 6 meses. A situação do parcelamento, com a possibilidade de 48 vezes, de até 48 vezes, isso é importantíssimo, porque você vai diminuir a parcela. Eu acho que a intenção é exatamente essa, você possibilitar, né? Eu acho que isso vai ser extremamente benéfico para o governo, porque vai possibilitar uma maior adesão. A gente vai ter uma adesão maior, isso aí eu não tenho a menor dúvida disso. Um outro ponto que eu achei muito interessante, que no meu projeto não contemplava, e esse projeto veio, foi a possibilidade de convocação de servidores de outras secretarias, né? O secretário vai poder convocar servidores de outras secretarias, desde que preencha os requisitos técnicos determinados na lei, e ele vai poder receber uma gratificação por estar realizando esse serviço. Então, achei essa ideia também sensacional. Cabe destacar que a gratificação já tem que estar estabelecida, né? Não pode ser criada, até pelo advento da Lei 173. E esse projeto é uma parceria muito grande com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, né? Inclusive, o próprio presidente do tribunal fez esse contato com a Prefeitura, provocou a Prefeitura no sentido da adesão. O nome do programa que eles têm estabelecido em diversas cidades é o Programa Concilia Virtual 2021. E aí, vereador Isaac Demânia, a importância da emenda. A princípio, esse projeto seria apenas virtual. E no debate nós falamos, mas não tem como. Tem uma série de pessoas que não têm acesso à internet. Inclusive, não é um acesso simples. Talvez você tenha que enviar um documento, fazer... Então, diversas pessoas não conseguem fazer isso. Até pessoas que têm algum conhecimento de internet. Então, ampliar esse atendimento para um atendimento presencial, eu tenho certeza que a gente vai criar um resultado muito grande. E o Tribunal de Justiça também vai poder, em parceria com a Prefeitura, realizar audiências, realizar sessões, realizar eventos de conciliação. Então, acho isso uma ideia fantástica. Tenho certeza que o projeto vai dar certo. Existia uma preocupação do Poder Executivo até para poder implementar o projeto, tendo em vista que ele vai, boa parte, preferencialmente, ele vai ser de maneira virtual, mas parece que a coisa caminhou, está andando e vai ser implementado rapidamente. E eu queria agora, então, só para passar para vocês, esses dados já foram expostos, mas para vocês sentirem a importância do projeto. Com dados de 2020, de dezembro de 2020, o volume da dívida ativa chegou a 716.803.077,15 centavos. Olha o volume da dívida ativa. E tenho certeza que isso aumentou muito durante a pandemia, tendo em vista que as pessoas não têm capacidade de pagar. Essa é a grande verdade. Sendo que 116 milhões, aproximadamente, são de juros, de multas, correção monetária. Então, quer dizer, a gente está suprimindo isso, aumentando a possibilidade dos munícipes. E para o município, é essencial, porque vai possibilitar a geração de receita e receita que vai poder gerar investimentos no nosso município. Portanto, o projeto foi aprovado por unanimidade.
E a última matéria a ser votada na 44ª sessão ordinária foi um projeto de indicação legislativa, também de autoria do vereador Wellington Moreira, para que o prefeito de Nova Friburgo encaminhe à Câmara Municipal um projeto de lei que possibilite a conversão do Vale Transporte em Vale Internet aos professores da rede municipal de ensino, para quando houver a necessidade das aulas remotas em função da pandemia da Covid. Nós, o antigo G5, que caminhou, sempre lutando pelos professores, enfim, para todos os funcionários, nós sempre tivemos uma bandeira que sempre fosse beneficiado de alguma forma os funcionários. E a gente, eu, prefeito, e outros vereadores, a gente sempre participou de reuniões, manifestações, inclusive nós brigamos, o prefeito brigou muito nessa tribuna, para que viesse para casa o plano de cargo, carreira de salário, entre outras situações. Então até agora está na hora do prefeito mostrar que ele está do lado do povo, mostrar que ele está do lado dos funcionários. Porque essa defesa que eu vou fazer dessa indicação legislativa, esse projeto de indicação legislativa, ele não tem impacto financeiro nenhum. Pode ser feito sim e deve. Esse ano a gente sabe que não pode se dar aumento. Mas só que aqui eu peço ao Executivo que transforme o Vale Transporte em internet. Somente isso, prefeito. Somente. É a bandeira do senhor. Sempre foi lutar para o funcionário público. Já na hora livre, a vereadora Priscila Pita, do Cidadania, subiu à tribuna para criticar a Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, que, de acordo com a vereadora, segue aplicando multas em um número elevado na cidade. Minhas falas, como sempre, eu não queria estar aqui nesse momento tendo que falar sobre isso, mas é outro atropelo do Executivo Municipal. E agora o governo municipal, o Executivo, exonerou uma pessoa que entende tudo de TBI na Secretaria de Fazenda, uma pasta que traz tributos para o município, tirou uma pessoa capacitada, que entendia de tudo, para botar um fiscal que não sabe, não entende da pasta. Gente, aí você pega, coloca pessoas, amiguinhos do governo, o que é, gente? Pessoas nos lugares errados. A prefeitura não vai andar para frente nunca. Do jeito que está isso aí, é só atrapalhar de uma atrás da outra. Exonerar a Márcia da Secretaria de Educação, de Esportes. Pessoa competentíssima que trabalhava muito. Eu quero ver quando começar as atividades esportivas, o que vai acontecer com aquela secretaria. Foram na Secretaria de Turismo e exoneraram a Carol, que era outra competente dentro da área também. É a sorte que não está tendo um evento na cidade, que a hora que começar a acontecer, você vai ver o desespero que vai ser. E o mais grave nesse momento, me exonera a Adriana Bicaru, da Secretaria de Fazenda, o vereador. Eu não sei o que esse governo está pensando, o que está querendo. Uma pessoa que sempre trabalhou, que entende daquela parte, que sabe tudo de TBI, tudo. Para botar uma pessoa que não sabe, que não tem experiência. Não dá para entender o que está acontecendo. Não dá para entender o que está acontecendo com o governo JM. As coisas já estão andando mal. Aí pega as pessoas que são capacitadas e tiram. Uma pessoa que é capacitada, que sabia arrecadar, tira. Não dá para entender. E em contrapartida, como o tempo hoje está curto, tem uma outra ainda. Eu quero mandar um beijo lá para a Rádio de Conselheiro. Eu estive lá hoje com o Cailan, com o Gutinho. Um beijo para vocês. Obrigado pela recepção da rádio. Obrigado ao povo de Conselheiro que ficou nos escutando e falando com a gente lá. No Comunidade em Ação, tá?
Um beijão e tô com essa máscara aqui, Carla, em homenagem a vocês aí do Globo de Ouro, do pessoal que tem o maior carinho por mim. E dizer que os colegas dos meus filhos, que eu moro na rua São Paulo, vou contar uma novidade para vocês, se vocês não sabem, vereadores. Essa é boa, essa é boa. O colega dos meus filhos foi de carro lá perto de casa lá. Essa semana ele esteve lá comigo, vereador. Apavorado, foi lá em casa levar para mim, tá no meu celular ali, quem quiser ver. Ele recebeu uma multa na sexta-feira à noite, às 22h30, lá na rua São Paulo. Tá ali, no meu celular. Rua São Paulo agora, gente, o pessoal está recebendo multa também. 22h30, numa sexta-feira à noite, ele foi multado lá em cima. Já o vereador do PL, professor André, voltou a falar sobre a importância da vacinação contra a Covid. A gente tem observado que, como muitos já foram vacinados, tiveram a primeira dose, a gente tem visto muita gente sem máscara na rua, às vezes causando aglomeração, algumas festinhas e assim por diante. Porque quando a gente tem um grande público vacinado, dá uma falsa sensação de segurança. Mas as pessoas passam a não prestar atenção, a obedecer os protocolos de segurança. E assim aumenta essa exposição de risco sem estar totalmente protegido. Todos nós temos que entender que a vacinação em massa para a campanha da Covid, a gente só vai alcançar quando todo o público acima de 18 anos estiver as 2 doses do esquema vacinal. E quem só tomou a primeira dose precisa tomar a segunda dose. E quanto à antecipação de idades para vacinar jovens e adolescentes de menores de 18 anos, vai acontecer naturalmente. Mas a sociedade entende como medida de saúde pública, e isso precisa ser organizado pelo Programa Nacional de Imunização, como uma política pública e de forma uniforme em todo o país, não só em Friburgo, gente. A vacina tem que ser alcançada a todos, a todo o país, para amenizar a questão da vacina. Mas lembrando, tomou a primeira dose, toma a segunda dose. E nós tivemos um avanço aqui em Nova Friburgo, vou falar um pouquinho de Nova Friburgo, onde foram 119.307 pessoas vacinadas. Lembrando que 86.128 primeira dose, 29.357 segunda dose e 3.822 pessoas dose única. Então vai alerta para todos nós, para toda a população, que tomou a primeira, chegou o dia da segunda, não esquece de vamos tomar a segunda dose. E fazer um apelo mesmo a todos. Continue usando máscara, continue lavando as mãos, usando álcool em gel, evitando aglomeração, porque já teve um pequeno aumento de pessoas com Covid em Nova Friburgo, devido às pessoas se acomodarem um pouco. A vacina, gente, ela não vai te impedir de pegar Covid, não. Claro que ela ameniza a gravidade da patologia, né? E evita o óbito. Normalmente evita o óbito. Então, faça esse apelo. E vamos ao quadro Vereadores em Ação. No final da 43ª Sessão Ordinária e também da 44ª Sessão Ordinária, a nossa equipe de reportagem conversou com alguns parlamentares. O vereador Ângelo Gaguinho, do DC, falou sobre a necessidade da realização de obras na escola Estação do Rio Grande, que fica no bairro de Rio Grandina. Para começar as aulas, tem que fazer uma reforma. Enquanto não fizer uma reforma, lá não tem como começar. Aqui lá é uma manifestação de pombo, uma sujeira, tem infiltração nas paredes, embaixo está tudo sujo. Inclusive teve até a equipe da secretaria, junto com a associação de moradores, foram lá, viram, conversaram com o prefeito. E eu gostaria de saber como que vai ser essa obra. Quanto que vai gastar, que dia que vai começar, se realmente vai começar, porque não pode começar as aulas sem fazer essa reforma. Então eu peço aí ao governo aí que agiliza isso o mais rápido possível. O senhor comentou comigo aqui questões que aconteciam anteriormente, né, por não ter uma obra bem feita ali,
São exatamente por isso que o senhor vê que precisa, a necessidade realmente dessas obras? Então, ali foi uma obra até eleitoreira, da época da saudade. Fizeram rapidez, naquela rapidez, fizeram uns munundum de tipo de batata, um telhado que entra pombo, que entra bicho. Então, foi uma obra rápida e não foi bem feito, dinheiro jogado fora. Na época eu até eu fui no Ministério Público para tentar questionar, porque ali tinha que fazer uma laje, não fazer aqueles munundum de batata em cima do colégio. Mas agora eu espero que o governo possa rever essa situação o mais rápido possível. Já o vereador Max Bill comentou acerca do programa Concilia Nova Friburgo, que foi aprovado pelos vereadores. A gente trouxe esse tema à casa na semana passada. A gente apresentou um projeto aí sobre transação tributária que aborda os mesmos fatores, né, fatores bem similares do projeto apresentado hoje pelo Poder Executivo. E aqui fica um agradecimento ao líder de governo, Zezinho, que ontem me procurou no gabinete para que eu fizesse a defesa do projeto, tendo visto que a gente já estava discutindo o tema, a gente trouxe o debate para casa, uma cordialidade muito grande do vereador Zezinho, e eu fiquei muito feliz em poder defender. É um projeto do Poder Executivo, né, que visa, é um refis, né, que visa nesse momento de dificuldade da economia, tendo em vista a pandemia, né, a gente perdeu, as empresas perderam a arrecadação, as pessoas estão com dificuldade de arcar com as suas despesas, e a dívida ativa está muito alta. Então é uma forma do prefeito, da prefeitura, recuperar esses créditos através de parcelamento, através de retirada de boa parte de multas e juros. Não vai retirar 100%, o máximo que pode ser retirado é 90%, até porque a gente possa dar algum favorecimento à pessoa que paga em dia, né? Então, o máximo de 90% de juros, parcelado de forma bastante suave, possibilitando que as pessoas possam cumprir e honrar seus compromissos com a prefeitura. E aí são diversas dívidas, desde a dívida ativa, da dívida não ativa. Você tem algum débito com a prefeitura, procure a prefeitura. Esse projeto deve entrar em cerca de 60 dias, aí deve começar a execução. A prefeitura vai divulgar isso amplamente. Acho que é uma grande oportunidade, né, dos nossos munícipes estarem em dia com a prefeitura. Durante a entrevista, o vereador líder de governo, Zezinho do Caminhão, falou o motivo pelo qual se absteve de fazer parte da composição da CPI do transporte público. Nós se abstivemos de participar da CPI porque nós solicitamos, né, que essa CPI fosse mais abrangente, que ela não tivesse um único propósito, um único foco. Está muito claro, né, que essa CPI ela quer investigar, digamos, um contrato que acabou de ser assinado, que o serviço nem se iniciou, mas que ela tem uma mira. Tá? Pelo menos eu vejo dessa forma. Ela tem uma mira que é de atingir um secretário do Executivo, que é o professor Pierre. E, para mim, não tem nenhum problema que se faça a CPI, né, e que se fiscalize, né, esse contrato, que se fiscalize o seu Pierre, porque eu digo que nós, na vida, nós temos dois caminhos, o certo e o errado. Então, quando você escolhe um deles, você assume responsabilidade. Se escolheu errado, né, e tenha que passar por penalidade, que assim seja, né, que não se proteja, não se blinde ninguém. Agora, essa CPI, ela poderia ter um alcance muito maior, ela poderia ter sido muito abrangente, até porque nós temos um processo no Ministério Público, o EC30, que é um processo gigantesco, né, que essa CPI poderia contribuir por demais, né, com informações, com investigação, com depoimento, assim como nós fizemos com a CPI da alimentação do Raul Sertã, que já havia um procedimento no Ministério Público Federal e não impediu que a gente tocasse uma CPI aqui, e hoje as ações do Ministério Público, quase que muito próximo de 100%, é baseada nas apurações da CPI da alimentação. Essa CPI poderia ter o mesmo caminho. Como ela não quis seguir um caminho de ampla investigação, de ampla, né, apuração, que há uma coisa muito nebulosa nessa questão de até hoje não ter uma licitação na cidade, uma série de irregularidades, subsídio que não passou pela Câmara, de quase 3 milhões de reais, que saiu dos cofres públicos uma conta particular, e tantas outras questões que estão ocultas, que estão numa caixa preta. Então, por isso, nós optamos em não participar dessa CPI, já que nós
fizemos uma solicitação, não foi nos atendida, então também não nos interessa participar. Mas que ela faça o seu trabalho, que ela faça a sua fiscalização, que ela apresente resultado dentro daquilo, né, que ela se programou. Né? A sociedade ela não pode mais ser levada à enganação, a certos comportamentos, né, comportamentos políticos muito ruins. Eu espero que ela realmente atinja o seu propósito e o seu objetivo. Recentemente, a assessoria de comunicação da Prefeitura emitiu um comunicado à imprensa informando que irá entrar na Justiça pedindo para que a FAO prorrogue por mais 90 dias a sua operação aqui na cidade, pelo fato da Itapemirim não ter apresentado até o momento, e se encerra no dia 15 o prazo para que isso termine, do número de veículos e também da operação da garagem. Não foi entregue, então houve esse pedido. Como que o senhor acha que o governo de Johnny Maicon está lidando com isso, já que foi solicitado e a empresa vencedora do certame ainda não apresentou o que deveria ter apresentado? Eu não concordo muito com esse tipo, né, de ações. O município ele tem que se organizar e se planejar na hora dele elaborar suas ações. Por isso que eu digo que o governo falta experiência, falta bagagem de vida pública e política e dá essas escorregadas. Porque se você já tinha um planejamento que a empresa Nova FAO teria que ficar um tempo, né? Por que já não se visualizou, não se planejou que aqueles primeiros 60 dias seria insuficiente? Por que já não se colocou lá um prazo maior de 4 meses, que é o que vai dar a 5 meses? Para ter folga, para a gente sair dessa questão de constantemente o município está promovendo ações, né, dentro de uma situação que já é um caos no transporte público. Isso gera insegurança, isso gera vários questionamentos, inclusive nas redes sociais, duvidando da lisura do que aconteceu até agora. Então, isso é uma falta de planejamento, isso é uma falta de bagagem, isso é uma falta de um olhar um pouco mais na frente. Está faltando gente, né, com, digamos assim, com mais expertise na hora de fazer esses procedimentos. Eu não concordo, né, já se estabeleceu prazo, né, esses prazos estão sendo, digamos, vencidos e agora tem que novamente a prefeitura recorrer à justiça, um desgaste para o município, um desgaste para o governo e se gera, né, várias especulações, você dá, digamos assim, munição para aqueles que são contra, aqueles que estão torcendo para que dê tudo errado, para inclusive inflamar a opinião pública, municiar a opinião pública com uma série de questionamentos. Então, eu lamento que o município, mais uma vez, pecou, deu uma escorregada enorme em não ter observado que ela precisaria de um prazo maior. Mas, de qualquer forma, quem não pode ter prejuízo é a população, é o usuário. Então, que seja feita essa prorrogação, né, em virtude da prioridade ser o usuário, ser a população. Mas eu lamento, né, eu fiquei surpreso com mais essa ação que, ao meu ver, não soa de maneira positiva. E finalizando o quadro Vereadores em Ação, a vereadora Maiara Felício, do PT, fez um balanço sobre os seus 7 primeiros meses de mandato. Gosto de lembrar do dia 15 de novembro como a minha vida virando de cabeça para baixo, de fato, porque eu tive espelhamento de coisas que eu nunca tive acesso muito perto de mim, né? Então, tá nesse lugar hoje de uma grande felicidade, porque para além de toda a representatividade, a representação, que a imagem, a nossa estética, né, o nosso povo precisa, é falar sobre uma corrida contra o tempo, e eu gosto de usar esse termo porque de fato né? Então, para além dos números que são consideravelmente altos, de tudo que a gente conseguiu fazer de visita, de fiscalização, de reunião, de moções, né? E, enfim, é muita matéria, né? Foram 8 projetos que a gente conseguiu apresentar nessa casa, desde auxílio para o pessoal do Carnaval, que é a minha bandeira, até projetos de mapeamento sobre violência contra a mulher em Nova Friburgo, o auxílio para as mulheres em situação de vulnerabilidade, pensar também toda a população PCD, né, que é portador de necessidades especiais, na verdade, pessoas com deficiência, perdão, esse termo já caiu, não é mais usado, mas... E ver, né, que só se passaram 7 meses.
e tudo muito rápido, né? A quantidade de lives, a quantidade de curso, os alinhamentos com os grupos. Eu tenho um grupo no WhatsApp chamado Maiara Eleita, que tem mais de 300 pessoas participando, né, e que são engajadas, e que perguntam, e que questionam, e que me acompanham, me auxiliam. Eu tenho GTs de trabalho dentro da Mandata, direcionados para cada setor, que a gente se apaixona, né, e se empenha. Eu gosto muito de lembrar que foi uma das votações mais difíceis para mim nessa casa, que foi a votação do Santa Lúcia, 19 votos contra 1, e isso, assim, pensando num primeiro mandato, eu nunca pensei que eu ia ser tão ousada no momento, pensando o alinhamento também dentro da faculdade que eu fazia, que era psicologia, pensando o direito ao acesso à liberdade da população, né, que vive encarcerada, pensando toda a dinâmica de saúde mental que Nova Friburgo precisa, com urgência, ter. A gente está 20 anos atrasados nessa política. Então, depois daquele voto, assim, eu gostaria que o voto fosse amanhã, porque eu tive a oportunidade de ir em outras cidades que têm residências terapêuticas, eu conversei com a organização do Estado, conversei com a Frente Parlamentar da Luta Antimanicomial da Alerj, conversei com os organizadores da rede de Nova Friburgo, participei do censo do Santa Lúcia aqui em Nova Friburgo, conheci o CAPS, conheci o pessoal da UF de Campos, que está se disponibilizando a ajudar também na Desinde, conversei com a articulação da Estácio. Foi um rolê que eu não tenho como mensurar. Isso é um presente, né? E você ouviu os residentes das residências terapêuticas, né, os moradores, que eles deixam de ser pacientes e se transformam em moradores com um acesso a dinheiro. Eles têm R$ 1.500 por mês para poder comprar as coisas que eles querem. Então, eles têm televisão, eles têm celular, eles têm notebook, eles têm o que eles querem, sabe? Isso tudo com uma transparência muito grande no financeiro, de cada compra precisar ter o CPF, a documentação de cada um, de ter um auxílio, ouvir das cuidadoras, o carinho, né, e a possibilidade de viver. Eles vão para a escola, eles vão para a academia, é a coisa mais linda que eu pude vivenciar, experimentar nesse período de mandata. Eu falo demais, né? Mas é porque, de fato, é intenso, tudo isso é intenso, a organização do meu partido, todos os atos que nós fizemos nessa cidade, gritando fora Bolsonaro, falando, reivindicando os direitos da classe trabalhadora, reivindicando os direitos dos professores, profissionais de educação. É muita coisa. E a gente ainda tem aí 5 meses até o fim desse primeiro ano seu de mandato. E o que você espera, né? A gente está vivendo um momento, digamos, turbulento aqui na cidade, junto com a vacina da Covid, junto agora com a CPI do transporte público. Você falou sobre esse balanço dos seus últimos 7 meses, né? E agora o que você espera para esse resto de ano? Eu espero consolidar o que ficou de ponta solta, né? Porque eu me permito falar sobre o que a gente já realizou. Mas o que a gente ainda tem um caminho pela frente é consolidar isso que está acontecendo. Nós tivemos na casa a audiência falando da insegurança alimentar, é consolidar o conselho que precisa ser reativado, é consolidar uma comissão parlamentar nessa casa, ou promover que alguma comissão já existente acompanhe, né, de fato isso, é falar sobre a segunda dose. Né, garantir a segunda dose para a população. A gente, quando escuta que vai ter realmente uma aceleração na vacinação, a gente já fica preocupado, poxa, estamos guardando a segunda dose para vacinar essa população. Já tivemos aqui na audiência da Fabiola o esclarecimento de que, de fato, ela está guardando a segunda dose ali, né, na secretaria. Pensar a questão das mulheres, que é uma pauta política que é gigantesca, né? A gente precisa falar em vários âmbitos, falar sobre qualidade no campo profissional, falar sobre educação, falar sobre o direito de não ser uma mulher mãe, que tem isso também, né? Nova Friburgo tem um problema muito grande de encarar essas mulheres enquanto mulheres vulneráveis ou simplesmente a maternidade. E nós somos muito mais que isso, né? A ocupação dentro da Câmara se dá muito para dar conta desse mito que mulher tem que ficar dentro de casa, que ela não consegue exercer funções como homens conseguem. Então, consolidar esses pontos, ouvir, intensificar o trabalho, fazer mais visitas, fazer mais lives, estudar mais, para que cada vez que a gente pegue o microfone para falar, a gente tenha plena certeza do que a gente está fazendo. E agora sim, chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara, que vai ficando por aqui. A você de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, a sua companhia, o seu carinho. Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima noite e até a próxima segunda-feira com mais um programa inédito aqui na TV Câmara.